Nesse vídeo eu vou te mostrar quanto você precisa investir para receber todos os meses R$ 1.500 da CSN Mineração, a nossa Semin 3. Qual é o valor que você precisa investir? Nós iremos fazer algumas simulações de aportes. Eu vou te mostrar também através de um gráfico aqui. Por isso que eu preciso que você preste muita atenção nesse vídeo, em todos os parâmetros e indicadores que eu vou te mostrar, para você entender qual vai ser o momento em que os rendimentos obtidos pela Semin 3 vai superar o valor que você investiu nela. Além disso, eu vou te mostrar qual seria o seu patrimônio total de acordo com essa estratégia. Então, eu já quero te pedir para você de início deixar aquele like de confiança nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações e sem mais conversa, vamos embora pro vídeo. E aí, pessoal, eu preciso que vocês prestem muito atenção nesse vídeo, porque eu vou mostrar para vocês a lógica por trás quando a gente fala sobre ganhar renda mensal com ações. E eu já vou adiantando que se houver distrações em tudo que eu vou falar aqui, são pontos importantes e minuciosos para você entender. Como você sabe, eu trago aqui para vocês conteúdos no detalhinho, e se você dormir no ponto, você se perde totalmente. Beleza, pessoal? Então vamos lá, veja o seguinte: a CSN Mineração é a segunda maior empresa exportadora de minério de ferro do Brasil. E aí, dois pontos importantíssimos sobre a empresa. O primeiro ponto, quando você lembrar de CSN Mineração, entendam que a maior exportação da companhia se dá para a China, tudo bem? Por que eu digo isso? As demandas aquecidas nesse país vai impactar diretamente as receitas e o lucro da companhia. Outro ponto também que você precisa se atentar é sobre o minério de ferro. Toda vez que você lembrar dessa empresa, vocês precisam entender o cenário do minério de ferro. E aí percebam comigo o seguinte: olhando atualmente o gráfico do minério de ferro, percebam aqui comigo que nesse momento a gente está enfrentando uma queda. Se a gente fosse comparar, por exemplo, ao mês de julho de 2024. Então atentem-se que essa volatilidade do minério de ferro afeta diretamente as cotações da companhia, que nesse momento está custando R$ 5,46, mas a Semin Mineração já chegou a custar aqui R$ 2,84, o que apresentou sem dúvida nesse fundo uma excelente oportunidade para quem adquiriu a empresa em boas quantidades e está usufruindo com a valorização da companhia. Eu particularmente comecei a comprar a Semin 3 quando ela ainda estava custando abaixo de R$ 4,00 em 2023, mas aí eu quero que você me responda se você conseguiu aqui pegar Semin na faixa dos R$ 2,50. Coloca aí nos comentários que eu quero saber. A companhia, que nos últimos 12 meses tem uma variação positiva acima de 36%, está com seu PL abaixo de 7 vezes, ou seja, em menos de 7 anos você tem o que investiu na Semin novamente em seu bolso, está com seu P sobre VP um pouco esticado. Mas aí eu quero falar aqui para vocês um ponto bem importante. Percebam que sua média histórica desde 2020 até atualmente é ter esse indicador acima de 2 vezes, indicando assim que o mercado está disposto a pagar um pouco mais pelo patrimônio da companhia. É importante pontuar isso porque algumas pessoas olham para esse indicador, por estar acima de 1, pensam que a empresa está muito cara. Por esse motivo, a importância de olhar histórico de indicadores. Eu já falei para vocês em outros vídeos que Benjamin Graham, autor do livro O Investidor Inteligente, na sua fórmula, quando ele iria calcular o valor justo de uma empresa, ele levava em consideração esse indicador aqui até 1,5. Entretanto, percebam que analisando o contexto desse valor intrínseco, ainda há sim um potencial de valorização em relação a essa empresa. O preço justo, de acordo com Graham, seria R$ 6,36, tendo
potencial de rentabilidade de 16,48%. Então percebam a importância de olhar indicadores combinados para observar se a empresa está cara, se está barata, se apresenta um potencial de valorização ou não. Só lembrando que nada nesse vídeo se trata de recomendação de compra ou venda de ativos financeiros. Outro ponto, percebam, olhando o ranking do valor intrínseco de acordo com Graham, a Vale estaria mais barata no momento que a CSN Mineração, tendo uma maior margem de segurança. Entretanto, se a gente for olhar outra fórmula de valuation, a fórmula mágica de Joel Greenblatt, onde separa empresas boas e baratas, onde combina critérios de alta lucratividade e preço da companhia, observem que esses dois critérios de ROIC e EV/EBIT, a CSN Mineração, comparando com a Vale, apresenta aqui em primeiro lugar e a Vale em segundo. E na lista geral das mais de 200 empresas, a Semin3 se encontra nas 10 primeiras melhores empresas, de acordo com a Magic Fórmula de Joel Greenblatt. Tudo bem, pessoal? E ainda, se a gente fosse comparar a Vale e a Semin3, percebam aqui comigo que a Vale sai na frente, considerando o preço sobre o lucro, o P sobre VP e o Dividend Yield. Entretanto, trazendo questões de rentabilidade e eficiência em todos os pontos aqui, a Semin3 sai na frente da Vale. E eu já quero te perguntar, qual dessas duas você tem em carteira? Coloca aí nos comentários que eu quero saber. E ainda, olhando o panorama geral do resultado que a Semin3 nos trouxe, observa aqui comigo rapidinho pontos bem importantes sobre a companhia. Em relação ao volume de produção e estoques, a Semin, mostrando sua eficiência na operação, aumentou em relação ao primeiro TRI de 2024 18% a produção de minério de ferro. Outro ponto também sobre o total de vendas da companhia. Percebam que no segundo TRI de 2024 a empresa atingiu quase 11 mil toneladas no total de vendas, quase 10 mil toneladas se deu para o mercado externo, um crescimento de 14% nessa comparação. Outro ponto importante, se a gente for olhar a lucratividade da Semin3, é o EBITDA e a margem EBITDA, onde teve um aumento comparando a 2024 de 48,7%, um excelente resultado e que impactou positivamente. E observem sobre esse fator como é bonito esse crescimento aqui de 2023 até o segundo TRI de 2024 em relação ao EBITDA e a margem EBITDA da empresa. E como a gente falou sobre o lucro, a CSN Mineração lucra 1,5 bilhão nesse segundo TRI de 2024, o que representa uma alta na lucratividade de 170%. Analisando esses pontos importantes, vamos falar agora sobre os dividendos da Semin3. Percebam aqui comigo, porque aí a gente precisa alimentar a nossa planilha com esses dados que eu vou falar aqui para vocês. Atualmente, o dividend yield da empresa está em 9,43%, o que já é um bom dividend yield. Entretanto, o yield médio em 5 anos é 13,15%. Uma empresa que, sem dúvida, vem se consolidando como uma boa pagadora de dividendos. Percebam, olhando o radar de dividendos inteligente, apresentam a Datacom nos meses de abril, maio, novembro e dezembro, e as possíveis datas de pagamento de acordo com esse radar se dá nos meses de maio e novembro, ou seja, olhando esse histórico, a companhia tem a tendência de pagar 2 vezes ao ano proventos aos seus acionistas. E ainda falando em dividendos, olhando o preço teto do ativo, de acordo com o método de Bazin, o preço teto seria R$ 9,81, trazendo potencial de rentabilidade de 79,59%. Percebam que o método de Bazin, o
método de Joel Greenblatt e o preço justo de Benjamin Graham são metodologias distintas com finalidades diferentes. E aí nós precisamos compilar todas essas informações, analisar indicadores, resultados e perfil da empresa antes de investir em qualquer ação. Vamos lá agora preencher a nossa planilha. Vamos embora. Chegando aqui no nosso gráfico, percebam que eu já preenchi aqui a nossa rentabilidade média, 13,15%. No site Investidor 10, ao digitar o código da companhia nessa lupinha, você consegue observar aqui mais embaixo esse histórico de dividendos. E eu utilizei exatamente esse dividend yield médio em 5 anos para a gente fazer a nossa projeção. E eu já vou te dizendo, se você quiser que eu compartilhe com você essa planilha para você mesmo fazer as suas simulações, vamos colocar uma meta aqui. Se esse vídeo atingir 6.000 curtidas, eu compartilho gratuitamente para você essa planilha. 6.000 curtidas não é nada para vocês, beleza? Vamos lá. O intuito é nós termos uma renda mensal de R$ 1.500. Para fazer a nossa simulação, eu não vou colocar aqui nenhum investimento inicial. Nós iremos começar com aportes mensais, começando com R$ 200. Observa que preenchendo esse valor não mudou nada ainda no nosso gráfico. Os indicadores de patrimônio, total investido e rendimentos continuam aqui paradinhos, porque eu ainda não coloquei aqui na nossa planilha o nosso período de investimento. E é aí que vai começar a mudança nesse gráfico. Se a gente fizer aportes de R$ 200 durante um ano, observa aqui comigo, o nosso gráfico já vai tomando forma. Então, observem, o nosso total investido seria R$ 2.400, que está exatamente aqui nessa linha laranja do gráfico. O total de rendimentos que você iria ganhar investindo esse valor na Semin 3 durante um ano seria R$ 141,42, que está aqui no nosso gráfico, essa linha verde, e o seu patrimônio total, que seria a soma do total investido com os seus rendimentos, daria R$ 2.541,42. Então, observem que durante um ano praticamente, os seus rendimentos permanecem em uma configuração linear. A gente não consegue observar claramente o efeito dos juros compostos nesse investimento. Só que aí, a grande questão dos investimentos se dá diretamente no tempo, que é quando você vai ver a bola de neve dos juros compostos agindo nos seus investimentos. Se a gente aumentar aqui esse período investido, observem que eu vou colocar aqui 10 anos. Percebam, colocando 10 anos, o seu gráfico de rendimentos começa a modificar. A sua linha de rendimentos, que era muito mais linear num período aproximado aqui de um ano, a partir do segundo ano em diante, você começa a ver um gráfico de rentabilidade muito mais exponencial. Então percebam que se a gente for olhar aqui de forma muito mais minuciosa, a linha dos seus rendimentos quase que ultrapassa o valor que você investiu na empresa. Você investiu durante esses 10 anos R$ 200 por mês na empresa. É sempre bom a gente reforçar que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, porque aí vocês precisam entender que nós estamos considerando a rentabilidade média e daqui a um tempo a CSN Mineração pode tanto aumentar essa rentabilidade quanto diminuir um pouco e você precisa fazer esses ajustes. Percebam que você teria investido nesse período R$ 24.000 na empresa e só de rendimentos teria R$ 23.154,50. De patrimônio total, você iria alcançar R$ 47.154,50. Então, observem como é importante deixar
os juros compostos agir ao seu favor e ter constância nos seus aportes. Tudo bem, pessoal? A palavrinha-chave é constância. Quanto mais consistente você for com os seus aportes mensais, mais próximo você verá o seu patrimônio total superando os seus investimentos. E aí, percebam o seguinte, o intuito aqui é você receber R$ 1.500 da empresa. E é isso que a gente vai buscar agora. Preenchendo aqui nesse campo a mesma rentabilidade média da Semi3 de 13,15, observem que a renda mensal nesse cenário seria R$ 516,73. Ainda está um pouco longe de nós recebermos R$ 1.500 mensais com a empresa. Percebam então o seguinte, vou modificar o aporte mensal, porque o que acontece? Ao decorrer do tempo, quando você começa a investir, automaticamente gera para você um senso de responsabilidade. Esse senso de responsabilidade vai fazer com que você tenha disciplina e também aumente os seus aportes mensais, porque você já entendeu a mágica dos juros compostos. Você já entendeu que é importante aumentar os seus aportes mensais para que assim você também ganhe da inflação. E aí o que acontece? Perceba aqui comigo, se eu aumentar aqui R$ 500 todos os meses de aportes mensais, observem que agora você teria um patrimônio na empresa R$ 117.886,24, teria investido apenas R$ 60 mil e só de rendimentos você teria quase R$ 58 mil. Observa aqui que sua renda mensal com a empresa seria R$ 1.291,84. Eu vou colocar aqui 11 anos. Observa como o gráfico vai mudar agora. Percebam, agora com 11 anos investindo R$ 500 todos os meses, percebam que nesse período de 11 anos você terá a virada de chave quando o seu total de rendimentos, que foi R$ 73.741,84, superaram os seus investimentos. Quando você analisa o seu patrimônio total, percebam aqui essa linha amarela, como está bem acima dos seus investimentos. Você teria R$ 139.741,84. E essa planilha aqui, pessoal, é muito boa porque a gente consegue entender claramente como investir faz diferença e como investir com constância vale a pena, pessoal. E aí, se você disser, mas Beca, eu não tenho R$ 500 agora para investir todos os meses. Eu quero fazer uma simulação aqui, investindo apenas R$ 100 na empresa durante esse período. Perceba que a sua realidade é diferente do outro e tudo bem. Se você fizer aqui, um aporte de R$ 100 a essa rentabilidade média, num período de 11 anos, você teria um patrimônio total acima de 27 mil, teria saído do seu bolso R$ 13.200 e os seus rendimentos já iria superar o valor que saiu do seu bolso. Percebam aqui claramente no gráfico. E você teria essa renda mensal de R$ 306,27. E qual é a sacada disso tudo? Pega a visão aqui, Quem tem pouco dinheiro para investir, o primeiro ponto que eu já falei para vocês é a constância, não deixa de investir, tudo bem? Outro ponto, reinvestir dividendos. E aí, o que cai na sua conta, olha aqui, essa renda mensal de R$ 306, que é que você faz a fim de receber uma renda passiva bem maior que essa? Reinvestir os seus dividendos. Atualmente, a gente viu que a empresa está custando em torno de R$ 5, então você compra mais ações. É assim que a bola de neve acontece, reinvestindo dividendos, tendo constância e aumentando os aportes, não tem para onde correr. Você vai conseguir
atingir a sua liberdade financeira, porque você se importa com o seu futuro, você se importa com a sua vida e não quer passar sufoco mais à frente. Muito obrigada se você ficou comigo até o momento desse vídeo, e para eu saber que você assistiu até aqui, declara aí nos comentários: a prosperidade é o meu sobrenome. Declara isso que eu vou olhar todos os comentários. E aí você já sabe, se esse vídeo atingir 6.000 curtidas, eu compartilho gratuitamente com você toda essa planilha, beleza? Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e fui!